Olá, eu sou o pastor Lucas e nós estamos gravando do prédio de educação cristã na Igreja Presbiteriana de Anápolis. Hoje é mais um dia de escola bíblica dominical. Hoje é domingo, no dia que eu estou gravando esse vídeo. São exatamente agora 10 horas da manhã, o horário que nós começaríamos a nossa aula. Infelizmente, por conta da pandemia de coronavírus, nós não podemos estar juntos. Mas isso não é motivo para a gente deixar de estudar a Bíblia e buscar o Senhor como igreja, como escola bíblica dominical. Se você ainda não conhece a escola bíblica dominical da nossa igreja e está tendo contato com esse vídeo, saiba que todos os domingos às 10 da manhã nós nos reunimos aqui para estudar um pouco mais da palavra de Deus e aprendermos com o Senhor sobre a vida que Ele tem para nós. Esse ano nós estamos estudando 5 cursos diferentes para adultos no período da manhã, além dos estudos que temos com as crianças também, que o Ministério IPC Kids já faz com tanta competência. E eu quero incentivar e convidar você a, quando nós saímos de toda essa crise, você estar aqui conosco. Nas próximas 3 semanas, nós vamos disponibilizar um curso baseado em um livro do Jonas Madureira, O Custo do Discipulado. Esse livro é fácil de você encontrar, ele é publicado pela editora Fiel e ele foi publicado no ano passado, em 2019. É um material muito bom. Eu ganhei esse livro de um amigo e devorei ele em poucos dias e percebi que seria importantíssimo que a igreja tivesse contato com o conteúdo dessa reflexão. Nós vamos estudar a Bíblia, obviamente, mas o livro vai servir de roteiro para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão do discipulado. Nós vamos dividir o estudo em 3 partes, embora o livro só tenha 2, mas nós vamos gastar um pouquinho de tempo em cada uma dessas 3 partes que você está vendo aí. São o custo do discipulado, o discipulado como um ato de seguir a Jesus e, por fim, o discipulado como um ato de ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. E, nesse sentido, nós vamos, nas próximas semanas, disponibilizar vídeos, tanto no YouTube quanto nas outras redes sociais da nossa igreja, para que você tenha acesso a esse material. Que Deus nos abençoe e que essa jornada seja assim muito frutífera, tanto para a sua vida quanto para a nossa aqui da equipe que está gravando esse material. Eu tenho aqui comigo o Fabrício, que está me ajudando em toda a área técnica do registro dessas imagens, e ele também faz parte da nossa equipe pedagógica da Escola Bíblica Dominical. O material que nós vamos ver hoje, ele é baseado em um texto das Escrituras, o texto de Lucas, o capítulo 14, dos versículos 25 a 35. Eu vou ler o texto, peço que você me acompanhe. Se você tiver uma Bíblia aí com você, será muito útil você manter ela contigo aí, porque os slides vão passando e talvez você queira conferir uma ou outra questão. Mantenha a Bíblia aberta aí com você, isso vai ajudar o seu aproveitamento. A palavra do Senhor diz o seguinte: grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a construir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que vierem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar.
Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado conosco e louvamos o teu santo nome por podermos estudar a tua palavra mais um domingo. Te pedimos que o Senhor, na tua bênção e misericórdia, fale ainda mais ao nosso coração e leve, ó Deus, esse conteúdo para as pessoas a quem o Senhor quer alcançar e abençoar através dele. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos concentrar a nossa atenção no tema o custo do discipulado. E basicamente nós vamos ver que esse texto nos ensina que Jesus, ele colocou como custo para ser discípulo dele um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo desapego que é fundamental para que todo discípulo de Jesus consiga de fato andar com o seu mestre. Para isso nós vamos olhar para o texto das Escrituras. Nós vemos uma frase muito contundente que Jesus colocou como condicional para que qualquer pessoa pudesse ser o seu discípulo. A frase no final do versículo 26 é: não pode ser meu discípulo. No final do 27 ela se repete e no 33 novamente. Ora, Jesus estava aqui enfatizando 3 pontos que seriam fundamentais para que qualquer pessoa que quisesse andar com ele fosse de fato um discípulo e não simplesmente membro das multidões. Por que eu estou falando isso? Repare bem no versículo 25, quando Jesus ele está começando esse discurso, o evangelista Lucas nos fala a quem ele estava dizendo, a quem ele estava se referindo. Jesus ele não estava falando a um grupo pequeno de pessoas. O versículo 25 diz: grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse. Então Jesus estava falando às multidões e ele tinha em mente uma intenção muito clara daquela multidão. Ele queria instruir a seus discípulos. Seus discípulos eram o alvo da sua comunicação, mas ele sabia que havia ali uma multidão que precisava ser instruída. Jesus estava preocupado com a multidão, mas ele sabia que se aquelas pessoas não subissem mais um nível na comunhão com ele, elas estariam privadas do maior tesouro espiritual, que é de fato ter intimidade com Cristo. Por que eu estou falando isso e por que penso que isso seja útil para nós hoje? Hoje nós vivemos uma onda de espiritualidade descompromissada. Isso não é exclusividade no nosso tempo, sempre foi uma característica a ser combatida pela igreja, mas a verdade é que muitas pessoas se relacionam com o Evangelho de Jesus como se ele fosse mais um elemento da sua vida que fosse montado para que outros objetivos ou um bem-estar pessoal fosse alcançado, mas não fosse de fato o centro da vida. E Jesus, ele deixa muito claro que andar com ele e crer nele envolve muito mais do que fazer parte da multidão. Há um sem número de pessoas que hoje se aproximam de Jesus porque querem uma cura, porque querem se sentir bem ou porque acham importante o exercício da espiritualidade.
Mas ser discípulo de Jesus é muito mais do que satisfazer esses interesses. E quando nós olhamos para a palavra de Cristo aqui, nós percebemos que Ele procura discípulos que queiram de fato experimentar um pouco mais dessa comunhão e avançar no nível mais profundo de relacionamento com Ele. Vamos então aos elementos aqui que nós vemos nessa passagem, que são interessantes para que a gente aprofunde nessa reflexão do custo do discipulado. Veja que interessante que o texto no versículo 26 diz o seguinte: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O texto aqui, Lucas escolheu a palavra aborrece, e nós podemos ter uma noção um pouco melhor do qual era a intenção do autor quando pegamos um texto paralelo, o texto de Mateus capítulo 10, o verso 37, o mesmo discurso de Jesus é registrado. E nessa passagem, a opção que Mateus fez é a seguinte: se alguém vem a mim e não me ama mais do que seu pai, sua mãe, e aí o texto continua de maneira igual, nós percebemos que o que Jesus estava falando não era de causar desgosto aos pais. Não faz sentido nenhum nós encontrarmos na Bíblia a necessidade de honrar os pais e aqui Jesus falar para a gente aborrecê-los. Mas o que Lucas está registrando no capítulo 14, o versículo 26, é que Jesus requer de nós um tipo de amor que ele é acima do que aquele que temos com os nossos principais e mais preciosos relacionamentos. Pais, mães, irmãos, esposa, filhos, não podem estar em primeiro lugar no nosso coração ou receber mais afetos de nós do que o próprio Deus. Mais interessante que o mandamento é que nós amemos a Deus de todo o nosso coração, alma, força e entendimento. E quando Jesus diz que nós devemos amar a Ele mais do que os nossos principais relacionamentos, Jesus aqui não está falando apenas de discipulado, Ele está falando da natureza de quem Ele é. Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus. E se você olhar para o Antigo Testamento, você perceberá que nenhum dos personagens da Bíblia, sejam eles Moisés ou qualquer profeta, ou até mesmo no Novo Testamento, os apóstolos, nenhum dos autores bíblicos fez esse tipo de exigência. Na verdade, na cultura judaica, seria impossível para qualquer pessoa ouvir uma fala dessa sem algum estranhamento, porque esse tipo de amor nós somos convocados a direcionar apenas a Deus. E Jesus está aqui não somente instruindo os seus discípulos a como amá-lo, mas também falando de quem Ele é, o Filho de Deus. A natureza divina é apresentada nesse texto. E nós, quando olhamos para esse tipo de amor, começamos a pensar no nosso relacionamento com Cristo e vemos que há muito ainda a avançar nesse sentido. Amar a Cristo é o objetivo fundamental do nosso relacionamento com Ele. E se tem uma coisa que precisamos medir no nosso coração, é justamente o quanto nós amamos o nosso Senhor. Para ser discípulo de Jesus, você precisa amá-lo mais do que o seu pai, mais do que a sua esposa, o seu filho, mais do que os seus irmãos na fé, porque Jesus Cristo, Ele é o fim último da nossa adoração e da nossa devoção. Vamos passar agora para a segunda questão que é trabalhada nesse texto, que é sobre o sofrimento. Jesus fala sobre um certo tipo de sofrimento necessário para que nós sejamos seus discípulos. Isso está registrado no versículo 27, acompanhe comigo, diz o seguinte: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Sofrer e por confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador é uma realidade
experimentada por cada cristão que decidiu viver uma caminhada de intimidade com Jesus ao longo de toda a história da igreja. Se você reparar bem as palavras do apóstolo Paulo, ele diz que qualquer pessoa que decidir viver justa e piedosamente será perseguida. E o próprio Jesus, no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, quando ele está ali discorrendo sobre as bem-aventuranças, ele fala sobre a bem-aventurança de ser perseguido por causa do nome de Jesus. Algumas vezes pensamos e somos levados a associar esse tipo de perseguição somente àqueles ambientes e contextos onde a igreja cresce com muita dificuldade em países em que a perseguição estatal ou de uma outra religião dominante é deflagrada e às vezes até oficial. Mas não se engane, no Brasil hoje, se você quiser seguir a Jesus de uma maneira coerente e fazer isso de maneira pública, você será perseguido no seu ambiente de trabalho, às vezes até mesmo na sua família, porque você vai ter que se posicionar. E quando nós decidimos seguir a Cristo como apenas uma atitude de foro íntimo, quando a nossa espiritualidade, a nossa caminhada com Jesus não se materializa nas nossas decisões, nas nossas opiniões, nas nossas prioridades, na maneira como administramos os nossos recursos, nós podemos sim não sofrer retaliações e perseguições por conta dessa caminhada e desse nível de compromisso com Jesus. Mas essa não é a proposta de Cristo para nós. Imagine só o que foi para os primeiros ouvintes de Jesus, quando ele estava falando esse texto aqui, a impressão que eles tiveram quando Jesus falou sobre cada um deles carregar a sua cruz. Hoje, quando nós ouvimos a palavra cruz, ela está diretamente associada ao sacrifício de Jesus, que foi feito depois desse discurso ser emitido. Mas quando Jesus falou essas palavras, nenhum dos seus discípulos mais próximos ainda acreditava que ele iria morrer na cruz. E Jesus pegou e não evitou a palavra. Ele disse: qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Por que Jesus fez isso? Naquela época, você sabe, a cruz, a morte de cruz, era a pena capital praticada para os piores criminosos do Império Romano. E carregar a cruz até o lugar da execução era uma das peculiaridades dessa pena. O sujeito que era condenado deveria carregar a sua cruz até o lugar onde ela seria fincada no chão e ele pendurado nela, como um processo de humilhação pública, para que todos ficassem conscientes de que aquele homem estava sendo punido por alguma coisa que ele havia feito. Muito duro, né? Jesus passou por todo esse processo por amor a mim e a você. Mas quando nós decidimos ter uma caminhada com Jesus, como se ele fosse algo, como esse nosso relacionamento com ele fosse algo de foro íntimo, como se isso não exigisse de nós uma postura pública, nós estamos evitando justamente carregar a nossa cruz e fazer isso aqui que Jesus nos disse para que fizéssemos. Existem aspectos do seu relacionamento com Cristo que só vão ficar claros, de fato, quando você estiver disposto a sofrer por Ele, assim como Ele sofreu por você. E aí, como esse sofrimento, ele é ilustrado aqui nessa passagem que nós estudamos. O texto que segue, ao versículo 27, são 3 figuras que Jesus lança mão para ilustrar essa realidade do sofrimento e demais o nosso terceiro ponto, o desapego. Essas parábolas são curtinhas, são a do construtor, do versículo 28 ao 30, do rei, do 31 ao 33, e do sal da terra, do 34 a 35. Como nós podemos entender essa realidade do sofrimento à luz dessas parábolas?
Em primeiro lugar, Jesus não está enganando os seus ouvintes. Não é interessante que ele não esconde essa realidade do discipulado? Algumas pessoas acreditam que para pregar o Evangelho, nós devemos tirar todos os elementos de compromisso e de aprofundamento, para que as pessoas que ouvem, elas se sintam confortáveis em acreditar que seguir a Jesus trará simplesmente benefícios e conforto à sua vida. Mas Jesus, ele conta essas parábolas justamente para falar, olha, você deveria calcular os custos de ser meu discípulo. É como um construtor que se prepara para iniciar uma obra e antes de fazer isso, ele tem que fazer um levantamento dos seus recursos e ver exatamente daquilo que o projeto demanda e ver se ele consegue chegar ao final da obra com os recursos que ele tem. Ou é como um rei que está diante de uma batalha e ele não sabe se vai conseguir vencer o seu inimigo. E aí há um cálculo e um risco a ser medido aí a respeito de como seria mais adequado ele, como um chefe de Estado, reagir diante daquela situação. Ele deveria enviar um emissário para negociar a paz, ou ele tem garantias suficientes para entrar num conflito entendendo que ele vai ganhar? Jesus conta também essa última parábola, a do sal, um sal que perde o seu sabor e se torna insípido, para dar um alerta aos seus seguidores. Caso eles, ao avaliar o seu nível de comprometimento, escolham não ser seus discípulos, Jesus deixa muito claro que esse tipo de relacionamento com ele não produzirá o fruto que a caminhada com Jesus de fato produz, tanto no ser quanto na comunidade. Vamos passar para o nosso último ponto, que é justamente sobre o desapego. A palavra do versículo 33 fala justamente sobre um determinado desapego necessário para que nós possamos seguir a Jesus. Veja você o que diz o texto. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom, essa palavra aqui talvez seja a mais profunda das três, quando Jesus fala de uma determinada atitude de renúncia que envolve todas as áreas da vida. Ele fala exatamente que nós devemos abrir mão de sermos o nosso próprio rei e o nosso próprio senhor, para que ele reine na nossa vida, para que ele tenha domínio sobre nós. E aí, quando nós olhamos para o contexto, é fácil entender o que Jesus estava dizendo quando, de novo, nós olhamos para as parábolas que ele contou nesse processo de explicar o custo do discipulado. Pense, por exemplo, nesse construtor. Ele está fazendo planos para o futuro e ele está medindo como vai aplicar os seus recursos. Quando nós somos discípulos de Jesus e estamos caminhando com ele, nossos sonhos e os nossos recursos estão submetidos ao senhorio dele. E é justamente a vontade de Deus que deve se sobrepor à nossa. Pense, por exemplo, na realidade da figura evocada pela parábola que Jesus conta sobre o rei que está indo a uma batalha. Imagine-se como se você fosse esse rei e sabe que um outro rei apareceu e ele é mais forte do que você e você não pode vencê-lo. E você pode lutar contra ele com todas as suas forças, mas a decisão mais sábia a seu respeito e a respeito daqueles que estão sob o seu domínio é se entregar e se deixar se render a esse rei. Nesse caso específico, ser discípulo de Jesus é ter essa postura de desapego e entender que ele é o rei mais forte do que nós,
que apareceu para nos confrontar no nosso pecado, mas não para nos destruir numa batalha que vai consumir a nossa vida. Na verdade, ele é um bom rei que se entregou por nós e nos chama a não lutar contra ele, mas nos entregarmos a ele. Todas essas palavras foram ditas por Jesus, justamente para nos fazer pensar sobre que tipo de relacionamento nós queremos ter com Cristo. E, portanto, chegando ao final dessa reflexão, eu gostaria de aplicar esse nosso estudo em questões práticas para que você pense sobre elas e para que você, de maneira prática, viva o conteúdo desse ensinamento na sua vida. Para isso, eu gostaria de fazer 3 perguntas a você. A primeira delas é: você é um discípulo de Jesus? Ou você se identifica com a multidão? Essa pergunta, ela só pode ser respondida por você mesmo. Mas se você decidir respondê-la com elementos sentimentais a respeito daquilo que você sente por Cristo, mesmo que você esteja falando de afetos e de um amor profundo, isso faz parte da resposta. Como nós vimos, o amor a Cristo é um dos elementos fundamentais para que a gente de fato seja um discípulo dele. Mas o quanto você ama a Cristo? Você ama a Cristo mais do que os seus familiares? E você poderá medir isso quando você tiver coragem de, nos seus relacionamentos, abençoar essas pessoas com aquilo que Cristo já derramou sobre a sua vida. Às vezes é muito difícil exortar alguém a partir da palavra de Jesus. Ou então é bem complicado quando nós temos que perdoar alguém só porque Jesus nos mandou fazê-lo. Mas é justamente nesses momentos em que o nosso amor a Cristo é revelado no nosso relacionamento com as pessoas. E responda essa pergunta não só pensando na questão sentimental, afetiva, mas pense também nos outros elementos sobre o sofrimento, sobre o desapego. Você tem sido disposto e o seu coração tem se colocado numa posição de realmente se desapegar de coisas desse mundo para seguir a Jesus, se colocar em posições que você sabe que você terá retaliação só porque você segue a Jesus? São questões para você pensar. A segunda pergunta é justamente por quem e pelo que você está disposto a sofrer. Olha, você, se já frequenta a nossa igreja, ou se já teve contato com a pregação bíblica do Evangelho, sabe que a salvação não é pelo nosso sofrimento. Jesus tomou o nosso lugar na cruz e nós somos salvos pela graça. Mas aqui, o tema da nossa aula, nós não estamos falando sobre salvação, mas nós estamos falando sobre caminhada com Jesus e crescimento espiritual. E se você não tiver a nítida consciência de que precisará sofrer nesse processo e a todo custo se colocar como alguém que evita o sofrimento e busca a Deus só para a obtenção de prazer e conforto, eu temo que você tem a mesma motivação que aquelas multidões que serviam a Jesus e que o seguiam simplesmente para comer um pouco mais de pão e ver algum milagre ou ter algum dos seus parentes ou queridos curado por ele. Perceba que às vezes nós queremos seguir a Jesus do nosso jeito, mas Jesus, como mestre, como rei, ele nos chama a segui-lo do jeito dele. E isso eventualmente envolverá sofrimento. Não um sofrimento que nós não possamos suportar, como nós vemos lá em 1 Coríntios 10, porque Deus, juntamente com uma situação de provação, ele nos dará livramento. Mas o ponto é que, às vezes, nós adotamos um estilo de vida tão comprometido com os prazeres desse mundo e com aquilo que esse mundo pode oferecer, nós não estamos dispostos a sofrer por Cristo. E quando nós vemos o chamado de Paulo, por exemplo,
O próprio Jesus disse a Ananias, naquela casa onde ele estava na rua direita, quando disse a ele, olha, vai lá e unge e batiza a Paulo, porque eu vou mostrar a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Por fim, a última pergunta está relacionada ao que você já deixou para seguir a Cristo. Essa pergunta ela está relacionada justamente ao desapego. E falar sobre desapego numa sociedade de consumo é ir na contramão de tudo aquilo que o nosso coração deseja mais, consumir e obter mais coisas. Quer ver uma ilustração de como isso é real? Nesses tempos de Covid-19, você já teve a experiência complicada de ir ao supermercado, né? Pois é, ontem eu tive que ir ao supermercado e eu me deparei com um cartaz que estava em vários lugares da loja dizendo: itens básicos só são permitidos 4 unidades por consumidor. Por que isso? Por uma razão muito simples. As pessoas, num momento de crise, querem estocar itens básicos. E isso vai na contramão do Evangelho. Sabe por quê? Porque quando nós estamos fazendo isso, nós estamos com toda a nossa atenção naquilo que é estritamente nosso e não naquilo que é do outro. Quando Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, fala que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve no coração de Jesus Cristo quando ele desceu da sua glória, esse sentimento que Paulo está se referindo é um sentimento de desapego, de esvaziamento, para que o interesse do outro seja colocado na frente do meu. Mas nós não estamos falando isso especificamente só com relação ao próximo. Nós estamos falando em relação a Cristo. Os interesses de Cristo devem vir antes dos nossos. E isso é um grande desafio. E eu não falo essa palavra a você como se eu já houvesse alcançado essa realidade tão maravilhosa e profunda do discipulado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo daquelas coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. E o alvo é ser discípulo de Jesus, é andar com Ele. Portanto, hoje nós vimos sobre o custo do discipulado, que envolve uma realidade afetiva, um certo tipo de amor que devemos ter para com Ele. Envolve sofrimento, porque muitas vezes seremos expostos a sofrimentos justamente por sermos discípulos de Jesus. E envolve desapego, para que os planos de Deus para a nossa vida e os interesses do próximo sejam colocados na frente dos nossos. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua semana, o seu coração, e que esse tempo que você tem de quarentena, caso você ainda não fez isso, leve um pouco mais a sério o seu estudo da Palavra de Deus. Alguns materiais podem ajudá-lo. E fica aqui, mais uma vez, a dica do livro do Jonas Madureira. Você tem acesso a ele em e-book, caso você não consiga chegar a uma livraria mais próxima. Mas não deixe de gastar um tempo pensando sobre o seu discipulado e a sua caminhada com Jesus. Jesus nos chamou para sermos muito mais do que membro de uma multidão que vai atrás dele. Ele quer ter um relacionamento íntimo e pessoal conosco. E isso envolve um custo. Não o custo da nossa salvação, porque ele já pagou todo o preço. Mas o custo de nós amarmos, sofrermos e nos apegarmos a ele mais do que a qualquer outra coisa e pessoa. Que Deus te abençoe, que te dê graça e que nós possamos caminhar juntos nessa jornada onde Jesus vai na frente e nós vamos após ele.